O autismo é uma condição de saúde que afeta duas áreas muito importantes do desenvolvimento humano, que é a comunicação social e o comportamento. Tá? Então ele afeta essas duas áreas de alguma forma, em algum nível. E aí começa... Por que chama espectro? Porque tem uma variedade muito grande de como e quão intensamente essas áreas são afetadas. Quando a gente fala de comunicação social, a gente está falando de comunicação verbal, não verbal, a gente está falando de socialização, né? E essas coisas não se dividem, né? Antes a gente falava comunicação, socialização e comportamento. Hoje, segundo o DSM-5, que é o manual de diagnósticos de condições de saúde mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, e que é adotada como referência pelo mundo inteiro, que foi atualizado em 2013 e agora saiu uma versão revisada nesse mês agora, dividiu em duas áreas. Então, a gente diz comunicação social e comportamento. No comportamento, você vai abranger movimentos repetitivos, que são os chamados STIMs, e o interesse restrito e hiperfoco, né, que é você se interessar muito por uma coisa e meio que ignorar as outras, e você ter um foco muito grande, um hiperfoco, naquele assunto. Então, por exemplo, eu conheci um menininho de 5 anos que sabia tudo sobre comida de passarinho. Ele sabia tudo que você pode imaginar, de ração de passarinho ao que o passarinho come na natureza. Para um menino de 5 anos, ele era o chato da escola que fala só de comida de passarinho e mais nada. Eles queriam conversar sobre desenho animado, o menino não queria. Queria conversar sobre, sei lá, sobre um brinquedo novo que saiu, o menino não sabia. Por quê? O hiperfoco dele, ele concentrava o interesse dele somente naquilo. No futuro, talvez esse menino pode ser um estudioso fantástico sobre alimentação de aves. Talvez sim, talvez não. Então você pode ter um hiperfoco, pode ser útil, entre aspas, ou não, né? Útil numa visão mais capacitista aí do planeta. Esse hiperfoco, normalmente, ele perpetua, ele permanece ou ele vai trocando esse hiperfoco? Ele pode mudar. Ele pode mudar. Ele pode, de repente, se desinteressar daquilo ou só manter o que ele sabe ali e mergulhar em outra coisa, tá? Então isso pode... E também ele pode manter esse hiperfoco a vida inteira também, tá? Então as duas coisas são possíveis. Então o autismo é uma condição de saúde, não é uma doença. Medicamente falando, ele é um transtorno, então ele chama-se transtorno do espectro do autismo, que ele está no CID-10, né, que é a nossa classificação internacional de doenças, e agora no CID-11 ele foi atualizado. E aí ele abrangeu diversos outros tipos ou subtipos de autismo que antes eram separados. Então você tinha síndrome de Asperger, você tinha autismo infantil, autismo sem outra especificação, você tinha alguns tipos ali que tudo isso ficou sob o guarda-chuva de um só diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo. Para quê? Para a gente conseguir, num diagnóstico só, facilitar a vida das pessoas com autismo, porque quando você vai falar de direitos, de políticas públicas e tudo mais, você fala apenas de uma categoria, ainda que ela tenha uma variabilidade, um espectro muito grande, e você consegue facilitar a vida dos médicos e das pessoas com um diagnóstico único, continuando todo mundo tendo a sua particularidade. Eu costumo dizer que você nunca vai achar um autista igual ao outro. Quando a gente fala de espectro do autismo, tem gente que imagina uma linha e eu posso estar nessa ponta, aqui no meio e tal. Tem gente que imagina um círculo. Eu imagino uma esfera tridimensional, de tão complexo que é. E você pode estar em qualquer lugar dentro desse espectro. Então, com mais ou menos comprometimento de alguma habilidade, com mais ou menos potência de alguma habilidade, né? Porque a gente costuma muito falar do que o autista não faz, da limitação, e esquece do potencial dele, né? E isso também faz parte da característica da pessoa. Então, você tem um espectro gigantesco, muito grande,
e que você não consegue falar assim, vi um autista, vi todos. Não. A única coisa que a gente pode colocar numa frase autista e todos é que todos têm, em algum nível, um déficit na comunicação social e no comportamento, segundo o modelo médico de autismo. Né? E isso para diagnosticar, existem exames clínicos para isso ou são questões de psiquiatria, psicologia? Excelente pergunta. É muito complexo diagnosticar autismo porque o diagnóstico é clínico. É um médico, normalmente um neurologista ou um neuropediatra, né, se for uma criança, né, com mais especialidade ainda, ou um psiquiatra, tá? Normalmente. Esses dois especialistas são os mais indicados para fazer um diagnóstico de autismo. E eles vão avaliar clinicamente aquela pessoa para te fechar um diagnóstico. Muitas vezes precisam de alguns testes, né, de neuropsicológicos. Às vezes alguns recomendam o teste vai dar um suporte para aquelas informações clínicas que ele já tem, para ele poder fechar um diagnóstico. Né? Então não é fácil, não é simples. E aí deixa eu só abrir um parênteses e contar uma historinha minha. Né? Levei meu filho numa neuropediatra. Isso com quantos anos? 1 ano e 11 meses. 1 ano. Posso bate-papo com um amigo? 3 dias depois, 1 semana depois, alguma coisa assim. E aí falei, vou levar no médico do meu convênio. Claro. E aí peguei uma médica loira. Calma. Não é piada de loira. Né? Peguei uma médica loira. E o Giovanni tinha uma atração por loiras. Inexplicavelmente. Quando ele era bebê, ele ficava encantado com o cabelo loiro. E o que aconteceu? Prejudicou totalmente a avaliação da médica, porque ele olhou nos olhos dela, ele interagiu com ela, ele queria pegar no cabelo e tal. Ou seja, todos aqueles sinais que seu amigo falou, com ela não existiu. Com ela não existiu, e ela ignorou a anamnese, né, que é a história que os pais contam. Né? Meu filho faz isso, mas aquele filho que eu contei não estava lá. Né? Então, assim, não culpo essa médica por isso, mas eu vi que ela falou assim, pai, fica tranquilo, seu filho não tem nada. Tá tudo normal. É o que eu mais queria ouvir. Quem está em negação, quem ainda não aceitou, é o que a pessoa quer ouvir. E ela vai encontrar médicos que falam isso, infelizmente, ou porque são médicos desatualizados, desinformados, né? Entre neurologistas e psiquiatras, eu acredito que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas entre um pediatra ou um clínico geral, infelizmente ainda é comum. Né? E aí, eu parti para falar assim, ó, quer saber? Eu vou vender meu rim direito e vou num médico muito bom lá em São Paulo, vou pagar caro, mas eu quero ouvir algo certeiro. E foi o que aconteceu. Né? Eu ouvi que o Giovanni tinha algum transtorno, alguma questão do neurodesenvolvimento e que não daria para ele fechar um diagnóstico de autismo nesse momento, mas que poderia ser autismo. E aí eu falei, eu não quero saber o nome do que meu filho tem, eu quero saber o que eu faço para ajudá-lo. E aí o médico falou, é o que eu mais queria ouvir. E aí me falou de tudo que eu tinha que fazer de terapias e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, o diagnóstico é clínico. Não tem nenhum exame de imagem hoje ainda que você consiga falar assim, olha, fiz esse exame, é autismo. E aí eu tenho que te falar da segunda camada do diagnóstico. Como o autismo é um espectro muito grande, a gente tem vários subtipos de autismo. Alguns são sindrômicos, por exemplo. São síndromes que colocam a pessoa dentro do espectro do autismo, mas ela tem uma especificidade ali que você pode esperar algumas coisas. Então, vou dar um exemplo para você. Na síndrome de Helms-Mortel-Van der Haa, olha que nome bonito. Caraca. Também chamado de síndrome de ADNP, muito mais fácil dizer assim. É uma síndrome que coloca a pessoa dentro do espectro do autismo e que tem uma dentição muito precoce, se eu não me engano, com 3 meses a pessoa já está com os dentes. Então, assim, olha só que particularidade, que coisa... E aí, qual a importância disso que eu estou dizendo, de você saber qual síndrome ou qual subtipo de autismo? Porque, em alguns casos, você tem um tratamento diferente. Ou você espera alguma coisa. Então, você imagina eu poder saber, com 3 anos de idade,
que espera-se que meu filho tenha convulsão com 10. Poxa, essa informação vale ouro para mim, porque eu posso tentar prevenir isso, eu posso estar, né? Poxa, em vez de eu ser pego de surpresa, eu poder planejar e fazer o que eu puder para evitar isso ou para minimizar isso, seria fantástico, né? Isso é possível hoje com exame genético. Então, se você faz um sequenciamento genético hoje, você consegue, em muitos casos, não são em todos os casos, mas em muitos casos você consegue determinar qual é a mutação genética que causou o autismo, e aí ela pode ser hereditária ou não. 99% do autismo é hereditário. E 99% do autismo é genético. E 81% é hereditário. Porque tem aí uma parte que pode ser genético, mas não é hereditário. Vem de uma mutação que não foi herdada nem do pai nem da mãe, né? É chamada mutação de novo, que é uma mutação que aconteceu ali e não veio de nenhum dos progenitores. E aí você consegue saber qual é a mutação e, em muitos casos, você consegue definir que aquilo é uma síndrome e você consegue ver os próximos passos ou até direcionar no tratamento de alguma forma, né? Isso não vai ser a regra para todo mundo. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem acesso. Uma investigação genética não é algo tão simples e acessível. Exatamente, não é acessível ainda no Brasil. Deveria ser o teste do pezinho. Né? A gente, em vez de fazer o teste do pezinho, a gente deveria fazer um sequenciamento do exoma. Não precisava sequenciar o genoma todo. Né? O genoma humano, 100%, o exoma é mais ou menos 1 a 2% do genoma. Então, se você fizesse isso no nascimento, você pode ter certeza que a gente teria muito mais qualidade de vida para as pessoas. E mesmo a gente pensando que isso é caro, pensando em saúde pública para o governo, seria mais barato dar um tiro certeiro do que você perder qualidade de vida das pessoas, né? Uma pessoa que podia estar até mais realizada, trabalhando e tudo mais, às vezes não está, né? Não está tão completa, se sentindo completa, porque tem alguma limitação que não foi tratada lá atrás e que poderia se saber antes. Então, assim, a genética tem avançado demais a respeito disso e essa segunda camada do diagnóstico te dá essa vantagem, né, de saber qual o subtipo de autismo. Além de você poder pensar também em participar de estudos, por exemplo, que você pode ser beneficiado nesses estudos. É um estudo sobre uma mutação, quem tem autismo com mutação no gene 7 de 5, ou quem tem síndrome de Rett. Isso só é possível com um exame genético, você sabendo que tem a síndrome de Rett, que tem 7 de 5, que tem determinada mutação. Então por isso até que...